Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá! Nessa semana no Saema Podcast nós vamos conversar sobre o processo de captação de água e como que ela chega até a sua residência, pronta para o uso. São vários os processos, dentre eles o bombeamento para o processo de captação de água. Por isso, para nesta conversa, eu convidei o engenheiro mecânico Sebastião Celso Mecati e ele é responsável por manter em operação as estações de bombeamento do município. Mecati, seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar participando conosco hoje, viu? Ok, eu que agradeço a oportunidade de falarmos sobre esse assunto. Legal. Bom, um sistema de bombeamento, ele consiste em uma série de máquinas, né? Eu sei que o assunto de hoje é bem técnico, mas a gente vai tentar falar aqui de uma forma bem descontraída para que você que está nos acompanhando, nos assistindo hoje, você possa entender. Então, além de máquinas, de peças, de equipamento, tudo em conjunto trabalha para o transporte fluido de um reservatório inferior até um reservatório superior. O principal equipamento para esse sistema de bombeamento é a bomba, que é responsável pelo processo de transportar energia mecânica por transformar a energia mecânica em energia hidráulica. Mecati, fale para a gente sobre esse processo. Na verdade, o que a bomba faz, né? A bomba ela é um equipamento hidráulico. E para que ela exerça a função dela, ela precisa de uma energia mecânica que a faça girar. E nesse giro, que dentro dela tem uma peça chamada rotor, ela que impulsiona a água de uma estação inferior para uma superior. E para isso ela precisa da energia. A energia mecânica pode ser através de um motor elétrico, que transforma a eletricidade em energia mecânica, ou de um motor a combustão, por exemplo, né, que transforma a queima do combustível em energia mecânica na ponta do eixo, que faz girar a bomba e transporta a água para cima. E fala pra gente, assim, quanto tempo você está trabalhando no Saema e você é responsável por esse setor lá? Eu entrei no Saema em 2016, precisamente no dia 3 de outubro de 2016, depois de um concurso em 2015, né? Uhum. Antes disso, eu não trabalhava em saneamento, trabalhava em outras empresas. Mas sempre na área de engenharia mecânica? Sempre na área de engenharia mecânica. Que bacana. E como que foi essa... No Saema foi uma experiência nova, né? Nessa área de saneamento. Uhum. E a gente pôde desenvolver um bom trabalho desde o começo. Uhum. Começando a entender, né, como é que seria o processo, o que acontecia dentro do Saema. Uhum. Né, as estações de bombeamento que nós temos. Então, começamos por início. No primeiro início foi um trabalho de revisão desse, vamos dizer assim, desse consumo de energia, que é vamos dizer assim, a segunda conta maior do Saema. Entendi. A segunda maior despesa que o Saema tem é com energia elétrica. Então, nós analisamos no começo, em princípio, analisando as contas de energia elétrica, pudemos conseguir resultados de redução dessa energia. Que bacana. Através da análise dessas contas. E isso aí possibilitou aí uma economia anual na ordem de R$400 mil ao longo desses anos. Olha só, que legal. E daí para frente continuamos trabalhando nesse sentido, né, de melhorar o rendimento dessas estações. Na verdade, nós temos 3 captações de água, né? Água bruta, que nós chamamos. Sim. Que é a do Rio Mogi Guaçu, Correto. que dista da nossa estação de tratamento, que, aliás, a estação de tratamento nós só temos uma, né? Que é a ETA ali ao final da Avenida do Filtro. Isso, Ciro Lagazzi, né? A Ciro Lagazzi, 155, né? E para que ela possa operar, precisa trazer água para ela, né? E aí que entra a função das bombas, né? É aí que começam as bombas. Aí nós temos 3 captações de água bruta, né? Que nós chamamos de água bruta, que é água não tratada. Então, que aí é do Mogi e do Mogi, da Tamburi, que nós chamamos, que a estação fica ali na usina Santa Lúcia, na represa, né? Sim. E da Emílio Meto, que é a principal captação nossa. Da onde sai em torno de
torno de 60%, 70%, às vezes 80% do volume de água tratada sai dessa represa. Que ela é a soma da Hermínio-Meto com a João-Meto. Depois nós temos a Tamburi com a Santa Lúcia. E o rio Mogi Guaçu, que é mais estratégico do que operação contínua. Inclusive, nesse ano, o Mogi Guaçu ainda praticamente não precisou. Porque o custo da energia de você transportar água do rio até a ETA, que são 24 quilômetros, sendo desses 18 quilômetros é exercido pela bomba, né, que ela consegue tirar água e trazer até ali em torno do aeroporto. Depois a própria gravidade faz o trabalho de trazer água para o resto. Mas é muita energia, né? São 18 quilômetros. Você tem uma ideia, as bombas do Mogi Guaçu são de 600 cavalos. Né? Além das 3 bombas do rio, né? Tem 3 bombas dentro do rio, que transfere a água do rio para uma caixa, e dessa caixa a bomba retira a água dessas caixas e transporta até a ETA, né? Do Mogi Guaçu. Isso, na verdade, tem um custo 3 vezes, a 3 vezes e meia maior do que eu retirar a água da Hermínio-Meto. E da Hermínio-Meto até a estação são quantos quilômetros? São 900 metros. Ah, é muito mais perto, né? Bem mais perto, então você tem um custo bem menor de energia elétrica. Então a gente prioriza, enquanto nós temos água na represa e ela está transbordando, ou seja, ela está jogando água fora ainda, né? Está no nível máximo e jogando água fora, a gente permanece usando só essas estações próximas, utilizando a represa. A represa representa aí na ordem de quase 14 milhões de metros cúbicos. E nós consumimos no ano 16 milhões de metros cúbicos de água. É tratada durante o ano, em média, né? Sim. E dessas estações a gente tira 80% da Hermínio-Meto, 20% da Tamburi e um restinho do Mogi Guaçu. Mas quando o ano é de crise, né, como foi 2021, que teve uma estiagem maior, Mogi Guaçu chegou a 20% do consumo. E aí, automaticamente, também eleva a questão do custo, né? Eleva porque as bombas vão trabalhar mais. Trabalha mais numa potência maior, né? Você tem um custo bem maior. É importante para você que está nos acompanhando, né, entender como que funciona toda essa questão, toda essa logística, né, Becati? Porque assim a gente vai ter um olhar mais consciente quando a gente vai usar água, né? Porque a gente não está só utilizando a água, mas a gente também está utilizando energia. Então, bastante. Isso, às vezes, esses dias eu estava passando numa avenida e nessa avenida eu consigo ver toda a cidade de Araras, né? Sim. E eu estava imaginando o quanto de água é desperdiçado para que essas luzes fiquem acesas, né? Por causa das usinas, né, elétricas que estão ali funcionando para que eu e toda a população tenha energia. E eu fiquei pensando, será que seria possível, né, a gente realmente desligar as luzes de toda a cidade para ter uma economia, né, de energia, até mesmo economizar água? Então, quando a gente entende a funcionalidade, quando a gente entende todo o processo, né, que é tão complexo, né? Às vezes a gente abre a torneira e a água chega em casa e a gente nem para raciocinar como que essa água chegou até a nossa casa. Mas ela teve todo um caminho, ela percorreu todo um caminho. E não é só a água, né? Envolve outras coisas, né? Como a gente está falando aqui, um bem maior, a energia, né? Então, o custo é bem grande, né? Então, a gente precisa realmente entender como que é esse processo para a gente ter uma consciência maior. O senhor concorda comigo? O que o senhor acha que a população tem que ter? Você pode imaginar, a água chega na nossa torneira, além das 3 captações, né, que precisa de energia para a água chegar até na ETA e ser tratada, além da energia, você tem os produtos químicos. Sim. Que são usados no tratamento, a mão de obra envolvida, você tem toda uma equipe que trabalha 24 horas, né? Com certeza. E aí você também tem, para que essa água saia dos reservatórios da ETA, que são 3 reservatórios grandes que nós temos lá, dando uma ordem de 8.400 metros cúbicos de reservação. Para você ter uma ideia, a gente usa pouco mais de 5 vezes esse total de água. São 45 mil metros cúbicos por dia de água. É muita água, né? É muita água. Só que dessa parte de água, você tem perdas, né? Você tem desperdício que é colocado.
E quais que seriam essas perdas? Os desperdícios é da população em geral. Sim. E essas perdas? Seria São isso perdas também? físicas também, perda de leitura de hidrômetro, ou seja, que faz uma subleitura e o SAEMA recebe menos pelo que ele usou. Entendi. São as perdas aparentes, né? E tem as perdas físicas reais, que são os vazamentos que acontecem, Sim. etc. Mas, além dessas estações de consumo de energia, que são as 3, nós temos mais 14 elevatórios de água tratada, porque a água não consegue sair por gravidade distribuída por toda a cidade. 14 é distribuída em toda a cidade. Em toda Então, a cidade são tem várias estações. Então, vamos entender. Vocês captam a água, né, das represas do Rio Mogi, chega lá na estação, na ETA. É tratada na ETA. É tratada e depois Isso. vocês fazem essa distribuição que vai para 14 reservatórios em pontos estratégicos Não é do bem município ou não? reservatórios. É assim, ó, a água sai da ETA e entra nesses 3 reservatórios. Ah, em Esses três reservatórios grandes que estão lá na ETA. reservatórios bem grandes no na mesmo ETA. local. Ok. Desses, parte da cidade é abastecida diretamente através deles. Ah, ok. Porque são as pontes que estão mais baixas do que esse reservatório. Você consegue abastecer sem usar mais energia elétrica. Mas você tem os outros pontos que estão acima desse reservatório. Sim. Então aí você tem Que aí, 7 no caso, estações são bairros que são ficam bairros em regiões mais altas altas. do que o reservatório. Aí você tem essas 7 estações que pegam a água desse reservatório e transfere para um outro reservatório. E esse reservatório é que vai abastecer os bairros que estão numa região mais alta. Aí esses reservatórios abastecem outros reservatórios que vão abastecer bombas para se elevar essa água mais alta ainda, que são mais 7 reservatórios que pegam a água desses outros. Então você tem os abastecimentos direto do reservatório da ETA, o abastecimento das primeiras 7 estações, E depois outras estações que vão distribuídas para regiões mais altas ainda. Entendi. Então você tem uma ideia, nós temos como exemplo, né, vamos dizer, a água sai do reservatório da ETA, ela vai até uma estação de bombeamento que nós temos na Rua Lins, que é a estação Santa Rosa. Chega até ali. Dali, para ela chegar lá no Cuba, no reservatório do Cuba... Lá já é alto, no Lá caso. já é alto, então tem que ser bombeado dali para cima através de bombas. Então ali nós temos 4 bombas. 2 bombas trabalham normalmente durante o dia e 2 são reservas. Isso é uma bomba de 200 cavalos e outra bomba de 50 cavalos. É, isso que eu ia perguntar, né? E se der um pane nas bombas, o que Nós temos uma vocês reserva fazem, ali. né? Geralmente tem a reserva. Você trabalha com uma certa quantidade de bomba que está na estação. No caso, nesse exemplo, nós temos 4 bombas, né? Trabalha 2, direto. E revezam, né? Entre as outras 2. Então, se der pane numa, você tem a outra para poder compensar o trabalho, né? E você poder consertar a outra bomba. Então, essa bomba joga no reservatório do Cuba, que lá tem um reservatório que está apoiado, que nós chamamos, e um reservatório elevado. São 2 tipos de reservatórios. Isso, um elevado, que ele tá... E qual que é a diferença de um e outro? Um, por exemplo, o apoiado, ele tem 4,5 metros de altura. Então, as casas que estão em volta ali do Cuba não conseguem ser abastecidas por eles. Porque a pressão mínima que você tem que oferecer para o consumidor é 10 metros de coluna d'água. Se você tem 4 metros, você não consegue fazer. Então, eu preciso pegar a água desse reservatório que está aí e jogar no elevado, que está a 25 metros. E aí, mais uma bomba para fazer esse trabalho. Tem uma bomba lá no Cuba que eleva. Então, essa é uma das 7 estações que eleva aí. Então, desse reservatório apoiado, ele distribui para o bairro. Ele vai para o Parque das Árvores, vai lá para Pedras Preciosas, para o Alvorada, todos os bairros que estão... Para o Esmeralda. Ali no Pedra Preciosa, embaixo, você tem outros elevatórios, mais 2. Uma do Esmeralda e uma do Pedra Preciosa, que eleva a água até lá o reservatório do Pedra Preciosa e Alto da Colina. E da Esmeralda também. Então, aí é o ciclo, né? Dos 7. Muito bem. E aí a pessoa fala, poxa, eu moro do lado do reservatório. E falta água, às vezes não tem. É o pior lugar para você ter sua casa, do lado do reservatório. Porque se o reservatório abaixou, o primeiro que vai faltar água é que está do lado.
O que está mais baixo vai continuar recebendo água, até que o reservatório seque. Interessante, Então, né? para você ter uma ideia, nós temos em torno de 800 quilômetros de rede de distribuição de água ao longo da cidade. É muito, né? O trajeto Muito trajeto, é grande. é muito complexo, né? Então isso acontece aqui no elevatório do Fátima, que abastece o reservatório da Uniararas, por sua vez distribui a outros. As Nações, por exemplo, tem outra bombinha lá elevando para o reservatório. E assim é feito na cidade de acordo com a necessidade de cada região. E, seu Mercati, fala pra gente, assim, a cidade está crescendo bastante, né? Sim. A gente vê essa questão de vinda de vários empreendimentos, né? E cada vez mais tem empreendimentos. E quando isso acontece, também vai aumentar, obviamente, o consumo de água, né? Sim. Como que é feita essa questão dessa gestão, né? As empresas, empreiteiras responsáveis procuram o SAEMA, né, para avisar, para vocês levar. Como que o SAEMA faz essa logística para ir água nesses bairros novos? Então, para um bairro novo ser instalado, um loteamento novo, que seja, um prédio, tem que passar pelo SAEMA. E lá o SAEMA, o pessoal da engenharia civil, né, que cuida disso, avalia o que tem que ser feito, o que vai faltar, e coloca para o empreendedor, olha, para você poder instalar isso aí, você vai ter que ter uma contrapartida, né? Você vai ter que fazer a rede, não vão ter que aumentar a bomba de determinado lugar para poder te abastecer, ou fazer uma elevatória nova, ou ampliar a elevatória, então isso faz parte. Como está acontecendo agora. Por exemplo, o Sabás Leste está sendo construído por empreiteira, pelo consórcio de empreiteiras aí, que estão construindo o Sabás Leste para poder abastecer o crescimento da Zona Leste. Esses novos empreendimentos. Então, ele vai levar a água até a elevatória lá do José Almeida, que está na frente do Campo da União. Só que essa elevatória também tem que ser ampliada. Entendi. Para poder garantir que a água que chegou ali vai chegar lá no ponto de consumo. Isso. Então, não basta só entregar água ali. É preciso que a elevatória também tenha condições. E lá tem o outro lugar, eu não sei se é elevatório ou se como que tem um outro ponto ali no Jardim Miriam, né? Ali tem outro reservatório. Ali é outro reservatório. Que é abastecido pela bomba do José Almeida. Isso. Ali naquela região tem outro reservatório ou só é aquele reservatório? Não, tem aquele reservatório. Tem um reservatório grande, agora não me lembro o nome. Lá no Portal do Sol não tem um reservatório que é abastecido é verdade, lá. Tem mesmo. E tem os reservatórios dos outros loteamentos, né? Legal. Então é importante, né, quando você... Mesmo ali no Miriam, você tem uma bomba que leva para o reservatório mais alto para poder abastecer a região casas, próxima. Né? Que estavam próximas. Eu lembro que teve um tempo que ali o Jardim Miriam estava realmente assim, né, essa questão de falta de água, mas é aquilo que você acabou de comentar com a gente, né? Às vezes quem fica ali na própria região acaba sofrendo, mas é exatamente devido Por quê? Porque atualmente, sem o Sabás Leste, a quantidade de água que chega no José Almeida não é suficiente para abastecer a bomba o tempo todo. Então, tem dias de pico, né, de grande consumo, um dia quente, em que aí não tem como. Né? Não chega água para a bomba. Né? Apesar da bomba ter condição de mandar, não tem água para ela. Né? Não está chegando. Por isso o Sabás Leste, né? Foi um projeto desenvolvido para chegar água até lá. Que bacana. E solucionar esse problema. Legal. Bom, para você que está nos acompanhando hoje aqui no SAEMA Podcast, nós estamos entendendo e aprendendo como que funciona o sistema de bombeamento para o processo de captação de água aqui do município. Eu faço um convite para você curtir, comentar essa entrevista e também se inscrever no nosso canal, tanto no YouTube como também no Spotify. Lembrando que agora o Spotify também está em vídeo, então você pode tanto nos ouvir como ver também. Seu Mercati, você acompanha diariamente o consumo de energia elétrica das estações, né? Fale pra gente sobre esse procedimento e como que ele é realizado. O senhor falou que é um custo muito alto de energia e que já desde o início, né, da sua vinda para o SAEMA, vocês fizeram todo ali um relatório, entenderam, né, essa questão e diminuiu até mesmo o custo, né, que era um custo alto e vocês fizeram uma redução. Então,
explica pra gente, né, como que é o seu dia a dia ali como engenheiro mecânico, como que você fez essa façanha, né, de estar fazendo essa questão de economia. Eu imagino que seja muito cálculo, né? Não chega a ser muito cálculo. A questão é a seguinte: na verdade, a gente não faz o acompanhamento diário, né, das contas de energia. Isso é feito mês a mês, porque quando a Eletro nos manda as faturas. Aí lá nós temos as planilhas onde nós transferimos esses dados e acompanhamos. O que nós gastamos, como é que está a demanda, né? Porque quando você contrata um consumo com a Eletro para algumas estações, para estações que são abastecidas em alta tensão, em média tensão, 13.800. E aí você tem que contratar uma demanda que nós chamamos, que você paga o uso da rede. E aí, dependendo de como está dimensionada essa demanda, você pode estar usando, você dimensiona ela, superdimensiona ela, então você paga mais do que você devia. Olha, se você, isso é legal. Se você dimensiona ela muito abaixo do que você consome, você paga multa. Então você tem que procurar ajustar essa demanda. Então esse acompanhamento é feito e analisado a necessidade de ajustar a demanda ou não. E o consumo, você tem também nas estações o problema de consumo reativo, que a gente fala, que você paga por isso. Aí então está ligado ao uso de capacitores para reduzir isso. Então esse acompanhamento é feito mensal, principalmente nas contas abastecidas em 13.800 volts. Nas outras contas, que é abastecida em 220 volts normalmente, você só paga o consumo, né? Entendi. Entendeu? E aí vocês conseguem fazer assim, uma mensuração para entender o que pode estar causando um consumo elevado? Sim. Como que é feita essa medição? Você pega a conta, né, de energia, você analisa a conta e vê, olha, minha demanda... Mas assim, o que eu quero entender é assim, ó, se existem algum fator que possibilitou esse aumento da conta. Então, tipo assim, de repente, uma bomba que ficou com defeito e aí demorou para trabalhar e alguma coisa assim. Existe algum fator ou não? Diretamente da bomba, não, né? Você tem, assim, por exemplo... Eu dei, assim, um exemplo, né? Mas pode ser outros fatores. Alguns fatores que vai... Que nem na nossa conta de energia, né? Para as pessoas que estão nos assistindo entender. Às vezes, um mês na minha conta veio um valor, né? E outro mês veio outro valor. Então, quais são os fatores? Eu usei o chuveiro, né? No inverno, então, usei mais energia automaticamente, então, veio mais, né? Ou deixou mais as luzes acesas, usou mais a máquina de lavar. Então, esses são alguns fatores que a gente consegue entender e aí, no próximo mês, a gente consegue economizar. Existe isso lá no Saema também? Tem como vocês se você teve entender? um consumo maior de água, sua conta vinha maior. Você consumiu mais energia. E tem os fatores que eu falei para você, a demanda, né? Você ultrapassar a demanda, aí você vai pagar mais. Você tem um capacitor queimou. Então. O capacitor queimou, então vai aparecer lá uma energia reativa que você pagou a mais. E isso pode acontecer. Então são não consuma mais ou aí, um defeito na bomba, né? Dá para envolver também, no caso, a gente está falando do Saema em si, mas nós estamos falando também dos munícipes, né? No caso, se os munícipes gastam mais água, né? Há episódios assim, né? Há finais de semanas que às vezes, né, recebe visita em casa, então o munícipe tende a gastar mais água. Isso influencia também no valor? Com certeza, se ele consumiu mais água, eu tive que bombear mais água, desde a captação, né? Do tratamento, do produto químico que você usou, da energia elétrica que você gastou para tirar água do rio ou da represa para trazer lá, que precisou. E das estações elevatórias, né? Que você teve que trabalhar mais com elas. Olha Porque só. gastou mais. E também pode acontecer um consumo maior num vazamento. Aconteceu um rompimento de uma rede, então você acaba tendo que consumir mais energia para repor aquela água que você perdeu. Isso pode acontecer e acontece. Acontece de vez em quando, acontece. Sim. Por isso que é importante para você que está nos acompanhando entender todo esse processo de captação, o processo do bombeamento da água, porque às vezes são detalhes que para nós, né, como munícipe, um vazamento na minha casa, consumi um pouquinho. Mas imagine um pouquinho de cada um. Né, se torna muito grande. É bastante. Né? Então, aí às vezes as pessoas falam assim, eu não vou, só eu vou economizar água. Não, mas se todo mundo tiver
uma mente consciente de que eu preciso economizar água, né? E de que economizando água, automaticamente eu vou economizar energia também. O consumo consciente é exatamente isso, né? Você vai ter um resultado eficaz no final do processo, porque cada um junto vai fazer um pouquinho e esse pouquinho vai virar muito, né? Então é importante você saber esse funcionamento e na hora de você fazer o consumo na sua casa, você fazer esse consumo de uma forma consciente, né? E aí perceber também, né? Perceber o vazamento, perceber quando tem uma água jorrando na sua calçada ou na calçada do vizinho, ligar para o Saema, porque às vezes a pessoa vê e fala assim, não é meu problema, é problema dele, né? Não, é problema nosso, né? Porque a água que você usa é a água que eu uso, é a água que nós usamos, né? Então é um problema de todos nós, né? Então realmente a gente tem que ter essa consciência e é importante a gente saber em relação a isso. Agora, seu Mecate, fala pra gente quais são as principais alterações nas instalações hidráulicas que a sua equipe realiza e quando saber se o sistema de bombeamento está sendo ineficiente? Você tem algumas maneiras de fazer isso, né? Uma maneira mais comum é você ir pegar numa estação, fazer um levantamento da curva da bomba. Uhum. Você faz isso através de medindo a pressão de saída, medindo a vazão, medindo a energia que você está usando e você procura desenhar essa curva para ver se ela está ainda na curva original dela. Uhum. Se ela saiu fora da curva, então ela está na hora de você fazer uma manutenção nela, trocar, substituir peças. Uhum. E outros métodos, inclusive nós fizemos aí a semana passada, uma empresa especializada no método termodinâmico de avaliar o desempenho de uma bomba. Olha um processo só. novo. Nós fizemos isso com a Tamburi e detectamos ali, através disso, que a bomba está trabalhando um pouco fora da curva. E que se nós fizermos uma correção nela, nós vamos conseguir obter uma redução na conta de energia elétrica. Através desse método. Que legal. E outra coisa que nós tivemos também, em parceria com a Ares PCJ, nós fizemos há 15 dias atrás, nem isso, 10 dias, um levantamento em todas as estações de bombeamento. Notícia em primeira mão aqui, hein? Fizemos a termometria, né? Avaliar como é que está a parte elétrica, os painéis, se está tendo aquecimento em cabo, em fio, em disjuntores. Porque isso é desperdício de energia. Se o cabo está aquecendo demais, por efeito Joule, a energia está gerando calor, e não está gerando a energia hidráulica que nós queremos. Então, foi feito um levantamento desse, nós vamos aguardar o relatório. E, além disso, foi feito também um levantamento de vibrações nas bombas, para saber como é que está o estado do isolamento. Que até a vibração, então, da bomba Interfere. No seu consumo. Então, esse trabalho foi feito em parceria com a Ares PCJ e nós estamos aguardando o relatório, né, que são empresas especializadas. E aí, assim que chegar o relatório, vocês vão a gente vai ver as medidas que precisamos tomar para corrigir esse problema. Isso, que bacana. Então, realmente, aí o Saema, né, sempre pensando no bem, a gente sempre busca uma maneira de buscando ver, maneiras. Nos apresentaram essa empresa que faz essa avaliação usando o princípio da termodinâmica e nós fizemos um teste e o resultado foi bom. Agora pretendo discutir isso com a direção para poder ver se ampliamos isso para outras estações. Aí seria um outro processo, né? Muito bem. E você também é responsável pela manutenção das bombas e de outros equipamentos. Como que esse serviço ele é realizado? Vocês fazem esse trabalho de inspeção das bombas e da manutenção? É diário, é mensal, é semanal? Como que é esse processo? Então, diariamente nós temos funcionários, porque na verdade é uma equipe, né? Eu sou só engenheiro. Sim. Aí você tem os mecânicos, tem os auxiliares. Esse pessoal circula as estações de bombeamento e vê como é que está. Se tem um ruído estranho, se tem uma vibração, como é que está os acoplamentos, como é que está, enfim, o desempenho da bomba de uma maneira visual. Se tem algum problema, então nós vamos lá, ou uma bomba quebrou, né? caminha. Aí a bomba tira a bomba, né? Traz para a oficina, desmonta. Vocês fazem toda a manutenção desmonta dentro a manutenção, mesmo do Saema. Aí, o que vem? Quais são as peças que nós vamos trocar? Então, isso eu avalio junto com eles, nós pegamos, aí a gente faz a consulta nos fornecedores,
dessas peças que vão ser necessárias, troca. Aí providenciamos a compra. É legal que vocês não precisam terceirizar esse serviço, que talvez se fosse terceirizar iria demorar mais ainda, né? No caso, por exemplo, teve até uma discussão aí, a questão da bomba do Mogi Guaçu, que precisou ser reformada. Com uma bomba grande, de 600 cavalos, nós não temos condição de fazer internamente. Sim. Aí nós contratamos serviço externo. Que foram feitas a reforma de 3 bombas. Ok. Então, Mas, no caso, no geral, as bombas menores, do dia a dia, nós fazemos vocês que fazem a manutenção. Porque foi que nem você falou, a maior captação vem da Almeto, né? Então, eu entendo que quando você fala que contratou algo externo para fazer a do Mogi, é porque não iria interferir no processo de captação da água. Né? E aí, no dia a dia, vocês conseguem fazer ali nas bombas menores, vocês mesmos, né? Conseguem fazer essas manutenções que são necessárias. Legal, muito bacana. Hoje a gente aprendeu muito aqui sobre a captação da água, principalmente a importância, né, de nós, como consumidores, entender esse processo, como que a água chega na nossa casa, porque às vezes a gente só abre a torneirinha, né, e é aquela mil maravilha, mas tem todo um processo, e quando a gente tem essa consciência, entende esse processo, a gente se responsabiliza, né? Então a gente pensa na hora de usar e de consumir a água. Que você tenha uma consciência ao usar sempre a água. Seu Mecate, eu agradeço a oportunidade de você estar aqui conosco conversando. Deixo para você as nossas considerações finais. Como você disse, né? A mensagem final seria: cuide da água, né? A água é um bem que é inestimável. Então, nós temos que reduzir ao máximo o seu consumo, o seu uso, usar com consciência, com responsabilidade, porque atrás disso tudo, o custo de tudo isso, quem paga somos nós mesmos, os munícipes. Se nós trabalharmos para isso, as contas de água podem ser menor. E é isso, eu convido a todos a prestarem bem atenção na hora que for abrir a torneira. É isso aí. Eu espero você na nossa próxima entrevista. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.